Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar de duas pesquisas divulgadas recentemente e que trazem dados extremamente preocupantes sobre a violência contra a mulher. A violência cresceu significativamente no último ano. Ameaças, agressões de todos os tipos, estupros, tudo isso aumentou. E nós vamos tentar descobrir por quê e, mais do que isso, quais os caminhos para a superação dessa violência. A primeira pesquisa foi feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e quantifica vários aspectos. Por exemplo, 33% das brasileiras com 16 anos ou mais sofreram alguma forma de violência física e ou sexual por parte do atual companheiro. 43% relataram ter sido agredidas por parceiros ao longo da vida. 24% receberam tapas e chutes. 21% sofreram violência sexual. 32% foram vítimas de violência psicológica reiterada. As mulheres pretas e as que têm apenas o ensino fundamental estão entre as principais vítimas. Os pesquisadores indicam que uma das causas desses números tão impactantes pode ser o desmonte de políticas e serviços públicos nesta área nos últimos anos e apontam para outros motivos. A pandemia, com as restrições sanitárias, acabou gerando uma grande dificuldade para as mulheres acessarem os equipamentos do Estado para terem acesso tanto à proteção quanto à denúncia de violência. E, por fim, Guilherme, destacaria ainda que a gente está levando em conta um cenário mais conservador, né? Com a ascensão de grupos conservadores que têm, entre outras pautas, a questão de gênero como sendo uma questão que deve ser combatida e não protegida. A outra pesquisa feita pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, se concentrou no número de estupros no Brasil. São mais de 800 mil por ano. Em termos de registros reportados à polícia, são cerca de 70 mil estupros por ano no Brasil. Na saúde é metade disso, né? No entanto, a gente, ao enxergar esse número da polícia, a gente enxerga apenas uma pequena pontinha do iceberg. A maior parte desses casos estão submersos abaixo da linha d'água, né? E foi o que nós procuramos resgatar e entender, né? E aí chegamos à conclusão que a cada ano são 822 mil estupros no Brasil, o que significa dizer que a cada minuto 2 mulheres estão sendo estupradas. Para fazer a pesquisa, o IPEA usou 3 bancos de dados: registros policiais, a base do Ministério da Saúde e as estatísticas do IBGE. Os números são considerados confiáveis, mas não são absolutamente precisos. Por isso, os pesquisadores recomendam que o país invista e promova uma pesquisa de mais fôlego. Não temos isso, os países desenvolvidos têm, nós não temos, e sem ter dados acurados, como que nós vamos fazer diagnósticos acurados? Como que nós vamos fazer prevenção primária, evitar que aqueles casos aconteçam? Como que a gente vai fazer prevenção secundária, ou seja, os casos eventualmente aconteceram, mas como que o Estado e a sociedade podemos fazer políticas para que aqueles casos não se repitam, né? Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Márcio Luiz Coelho de Freitas, conselheiro do CNJ. Converso também com Gabriela Mansur, advogada, presidente do Instituto Justiça de Saia e idealizadora do projeto Justiceiras. E ainda com Cínia Gurgel Juarez, secretária-geral adjunta da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o conselheiro Márcio. Como o CNJ avalia essas duas pesquisas que trazem números tão preocupantes assim? O primeiro ponto a ser notado é que são pesquisas que trazem dados, que jogam luz sobre algo que é absolutamente importante quando nós pensamos na formulação de política judiciária, que é aquela cifra oculta da criminalidade, aquela parcela dos crimes que não chega ao conhecimento do sistema de justiça. Veja que na pesquisa do IPEA, a conclusão é de que apenas cerca de 8,5% dos estupros são notificados.
Isso é uma realidade em todos os crimes, mas talvez em relação à violência contra a mulher, a violência de gênero, por toda a carga emocional e, enfim, social que existe, esse número seja o nosso maior desafio, criar um sistema que promova o acolhimento para a mulher, para que ela se sinta segura o suficiente para ir buscar apoio das instituições. Então, essas duas pesquisas, ao revelarem essa disparidade entre aquilo que acontece e aquilo que efetivamente é registrado, dá bastante luzes para indicar os caminhos que nós devemos seguir para melhorar o acolhimento às mulheres. Sínia, o conselheiro citou o caso, os números ligados ao estupro. Eu gostaria que você fizesse a avaliação desses números todos, tanto da pesquisa do IPEA quanto a outra feita a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança. De fato, são números preocupantes, são números alarmantes. Quando a gente vê, por exemplo, na pesquisa, a afirmação de que são 50 mil mulheres por dia que sofrem violência e que todos os tipos de violência, em todos os tipos de violência houve aumento, realmente é um dado que choca a nós como mulher, como operadora do direito, como representante de advogadas também, já que nós estamos na Comissão Nacional da Mulher Advogada, e como diz a pesquisa, um estádio inteiro lotado por dia de mulheres que sofrem violência. Não é possível que a nossa sociedade ainda normalize esse tipo de situação. É preciso que a gente se choque e é preciso que a gente tenha realmente este olhar de sensibilidade voltado para encontrar alternativas que diminuam esses números que nos colocam numa posição horrível dentro da violência contra a mulher. É uma situação que todas as instituições, a gente vê agora, o próprio CNJ, doutor Márcio, com certeza vai abordar isso, com o protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero. São essas iniciativas que devem nos pautar e que devem jogar luz sobre esses números para que a gente possa começar a combater de maneira efetiva a violência contra a mulher no Brasil. Gabriela, e qual é a explicação para isso? São as estatísticas, a busca das estatísticas, as pesquisas ficaram mais apuradas ou, de fato, há alguma coisa no ar que permitiu que essa violência campeasse dessa forma? Nós não temos como afirmar, nesses casos, se houve um aumento das denúncias ou um aumento da violência. Eu entendo que dos dois. Nós podemos falar que sim, dos dois. Hoje em dia, pelas redes sociais, há uma movimentação muito rápida em situações de violência, em que há essa materialização do que a gente já vem falando de longa data. Por isso que eu não me assusto com esses índices. Nós sabemos, quem atua no combate à violência contra a mulher há muito tempo, e aí nós já temos um trabalho de mais de 20 anos à frente desse tema, nós sabemos que os números são alarmantes, que a situação da mulher que sofre violência é muito preocupante, são situações de risco, são situações de humilhação, de desqualificação dessas mulheres e que todos nós precisamos, de fato, dar as mãos e tratar com prioridade essa questão dos direitos das mulheres e da violência a qualquer mulher brasileira ou brasileira fora do Brasil e até em tratados internacionais que bate nas portas da justiça e da segurança pública e muitas vezes não tem atendido o seu pedido. Eu vou aqui me permitir até fazer uma referência à fala da doutora Gabriela, com a qual eu concordo muito. Acho que, em grande medida, nós estamos diante de uma maior visibilidade. A doutora Sínia falou que nós não podemos normalizar a violência contra a mulher. E o fato é que a nossa sociedade, até bem pouco tempo atrás, ainda normalizava. Era comum se dizer que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Que roupa suja se lava em casa e coisas do gênero. Então, ao reconhecer que a violência contra a mulher é uma violação de direitos fundamentais e que há um interesse público, social e o dever do Estado de atuar em relação a isso, há que se operar uma mudança de cultura. E esse é um processo social que vai sendo construído, né, e que demanda o envolvimento de toda a sociedade. A gente só consegue criar uma sociedade efetivamente democrática, onde a gente
garanta às nossas mulheres, que são mais da metade da nossa população, direitos fundamentais básicos, né? Se todas as instituições, judiciário, polícia, Ministério Público, a advocacia, a defensoria pública, as organizações não governamentais, a sociedade civil organizada como um todo, atuarem juntas, somarem esforços para vencer essa cultura patriarcal e machista que coloca para as mulheres determinados papéis, determinados locais na sociedade. E muitas vezes, na raiz da violência contra a mulher, está exatamente esse inconformismo de determinados homens com o fato da mulher não mais aceitar ficar no papel que para ela foi designado por outra pessoa. Sínia, tanto o conselheiro quanto a Gabriela lembraram que o número de denúncias cresceu muito porque as mulheres se organizaram mais, se tornaram mais corajosas para fazer essas denúncias, porque a sociedade passou a estar mais atenta para o fato. Mas no caso da pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os organizadores levantam uma outra questão. Embora eles não saibam explicar exatamente por que se deu esse aumento na violência, eles lembram que nos últimos anos no Brasil houve um certo desmonte de políticas públicas que tratam de questões de direitos humanos, inclusive da questão da mulher. Os serviços de denúncia foram fragilizados, enfim, houve uma série de problemas nessa área. A senhora concorda com essa avaliação? Mas eu vou pedir que a senhora me responda logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta. Hoje falamos do aumento significativo da violência contra a mulher, identificado por duas pesquisas. Os nossos convidados são Márcio Luiz Coelho de Freitas, conselheiro do CNJ, Gabriela Mansur, advogada, presidente do Instituto Justiça de Saia e idealizadora do projeto Justiceiras. E ainda Sínia Gurgel Juarez, secretária-geral adjunta da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Sínia, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. Afinal, qual é a explicação para esse aumento tão grande da violência? Nós tínhamos uma expectativa de que a pandemia trouxesse o pior momento para a violência contra a mulher, porque era um momento de reclusão, um momento em que a vítima estaria presa com o seu agressor. Mas, para nossa insatisfação, essa violência superou a pandemia e continua aumentando. O que eu vejo também que foi uma consequência da pandemia é o empobrecimento geral da população. E aqui eu faço um recorte para a advocacia. A advocacia, ela se empobreceu muito, aliás, como todos os outros ramos, dentro dessa pandemia que nós sofremos a nível mundial. Mas nós estamos amargando as consequências disso, e a gente sabe que o empobrecimento é um fator que leva também ao maior consumo de álcool, de drogas, de todas as espécies, e que descamba nas casas, descamba nas famílias com a violência contra a mulher. Então, são múltiplas as razões do aumento dessa violência, e o que a gente tem feito, principalmente dentro da CNMA, são ações que visam o empoderamento, que visam fortalecer a mulher advogada para que ela possa, sim, estar dentro de uma defesa mais efetiva e sair do ciclo da violência, que é o nosso objetivo. Gabriela, a Sínia já nos deu algumas ideias sobre como combater o problema, especialmente no campo de atuação dela em relação às mulheres advogadas. Agora, eu queria lembrar que na pesquisa, por exemplo, se registrou que praticamente a metade das mulheres que sofrem violência, a metade é de pretas e um tanto semelhante de mulheres que têm apenas o ensino fundamental. Ou seja, é um problema que atinge ainda mais mulheres pretas e de baixa instrução. Como é que se ataca esse problema? Qual é a solução? Qual é o caminho? Ainda que ele seja de longo prazo e tenha muitas variantes. Em relação às mulheres pretas, o que fazer? Combater o racismo e a discriminação racial. Nós temos que ter políticas muito efetivas e muito rígidas na questão da discriminação racial, principalmente em relação às mulheres, porque as mulheres pretas, elas sofrem mais violência exatamente porque elas não têm acesso à saúde,
à educação, ao trabalho, à justiça, simplesmente pela cor. E isso é um verdadeiro absurdo, é uma vergonha que nós ainda estejamos falando sobre isso, mas é um fato concreto e que nós temos que encarar de frente. E aqui também eu introduzo não só as mulheres pretas, mas também as mulheres trans, as mulheres marginalizadas, as mulheres do campo, as mulheres indígenas e as mulheres que, por qualquer circunstância, não conseguem ter acesso aos seus direitos. Friso, direito à segurança, direito à saúde, direito à educação, direito ao trabalho, direito à dignidade da pessoa humana. Conselheiro Márcio, o CNJ lida com esse assunto já há bastante tempo, tem uma série de iniciativas para combater o problema. A gente pode lembrar, inclusive, do julgamento com perspectiva de gênero. Então, eu pediria que o senhor nos fizesse um breve histórico dessas iniciativas que o senhor julga mais importantes e, principalmente, que o senhor apontasse para o futuro e dissesse o que mais o CNJ pode fazer, de que forma ele pode contribuir para combater o problema. Nós temos tentado estruturar, com política judiciária nacional, todo um aparato institucional que vise a assegurar esse direito às mulheres. Para isso, nós temos desenvolvido, junto com o CNMP, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que visa a ajudar os juízes numa avaliação mais adequada acerca da situação vivida pela mulher. Nós temos tentado garantir uma maior celeridade ao julgamento dos processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. É uma das metas do CNJ, que esses processos sejam julgados com prioridade. Nós temos as semanas da Justiça pela Paz em Casa, que acontecem 3 vezes por ano, com iniciativas não só de difusão e de educação, mas também de priorização e de atuação concentrada em processos relacionados à violência doméstica. E temos também tentado aumentar a especialização de varas e a estruturação das varas já existentes. 3 fatores são essenciais para que a gente possa melhorar a situação. Primeiro é garantir um melhor acolhimento para as mulheres, para que elas possam ter meios de romper o ciclo de violência no qual elas estão inseridas. Então, é preciso que tanto as instituições de justiça, delegacias, Ministério Público, a própria OAB e a Defensoria estejam suficientemente estruturadas para acolher essas mulheres e para que ela não seja revitimizada no processo. Em segundo lugar, é preciso que a gente melhore a nossa coleta de dados, nossa coleta e difusão de dados, que já avançou muito, mas que ainda temos muito a fazer. A gente precisa de ter também protocolos de atendimento e de atuação de todas as instituições. Ainda há muita disparidade no tratamento à violência contra a mulher, a depender do local onde ela ocorre. Dar esses passos é algo que só vai ser conseguido se nós pudermos atuar em conjunto. Aqui no CNJ, nós temos atuado muito com o CNMP, com a Secretaria Nacional de Justiça e agora com o Ministério das Mulheres, para tentar estruturar uma resposta coordenada e tentar estabelecer esses protocolos mínimos de atuação conjunta e de padronização para a atuação em todo o território nacional. Sínia, o conselheiro elencou uma série de iniciativas e de objetivos também do CNJ. O que seria prioritário na sua avaliação? Eu acho que prioritariamente seria o acesso desta mulher a uma justiça mais efetiva. Nós temos leis muito boas, a Lei Maria da Penha é muito boa, a gente sabe disso, é uma das melhores no mundo, e nós temos alguns mecanismos que ainda precisam ser aprimorados. Claro que todas as iniciativas são louváveis e a gente fica muito feliz ao observar todas as instituições, como eu ressaltei já aqui nessa entrevista, empenhadas, dedicadas nesse combate. Mas a gente precisa avançar. Nós, através da CNMA, também estamos com um curso agora no ar, pela ESA Nacional, é um curso de violência política contra a mulher. Então, eu convido desde já as advogadas a acessar o canal da ESA Nacional, é um curso que está gratuito para toda a advocacia e é preciso que a gente se capacite, que a gente entenda realmente como combater na ponta a violência. Além disso, também, outra proposta, Guilherme, que eu acho que aí a gente começa a desvendar com mais efetividade é através da educação. Nós não vamos ter medidas a curto prazo, a gente até tem algum sucesso, mas a longo prazo,
o que realmente vai impactar na nossa sociedade, na mudança de pensamento dessa sociedade, é a educação. Nós temos a Lei 14.164, de 21, que instituiu a Semana de Combate à Prevenção, de combate à violência doméstica nas escolas. E é necessário que os estados e municípios façam, sim, a implementação dessa lei e que tornem essa lei verdadeira. A CNMA também está com um projeto para ajudar a auxiliar os estados e municípios nesse sentido. Então, eu acho que é por aí que a gente vai começar a combater de uma forma efetiva a violência contra a mulher. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Márcio Luiz Coelho de Freitas, conselheiro do CNJ. Também de Gabriela Mansura, advogada, presidente do Instituto Justiça de Saia e idealizadora do projeto Justiceiras. Também de Cínia Gurgel Juarez, secretária-geral adjunta da Comissão Nacional da Mulher Advogada. E agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O Tribunal de Justiça do Maranhão investe no projeto Registro Cidadão, que busca combater o subregistro com a emissão gratuita de registros tardios de nascimento e de óbito, segunda via de certidões de nascimento e de casamento, além do reconhecimento de paternidade. Em apenas um dia, foram 126 atendimentos na cidade de Lago da Pedra, a 300 quilômetros de São Luís. Outras cidades vão ser incluídas ao longo da semana. Esta é a 6ª edição do projeto. A Corregedoria Nacional de Justiça atualizou o provimento que regulamenta a união estável e altera o regime de bens. O objetivo é simplificar o processo de reconhecimento e dissolução da união estável, além de facilitar a alteração de regime de bens e a conversão da união estável em casamento. Agora, os cartórios que fazem registros de nascimentos, casamentos e óbitos também podem realizar os termos declaratórios de reconhecimento e de dissolução de união estável. O Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ lançou um questionário sobre direitos indígenas e acesso à justiça. O objetivo é subsidiar a elaboração de um manual para orientar o acesso dos povos indígenas ao Poder Judiciário. O público-alvo são magistrados, grupos de monitoramento e fiscalização de tribunais, além de entidades do chamado terceiro setor. O manual vai permitir o atendimento de indígenas a partir de uma perspectiva antropológica humanizada, de acordo com regras nacionais e internacionais. Os formulários estão disponíveis no site do CNJ. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Atualmente, existem mais de 30 mil crianças e adolescentes em instituições e casas de acolhimento no Brasil. E para aqueles que não são adotados ou não retomam o convívio com suas famílias biológicas quando completam 18 anos de idade, em regra, devem sair das instituições. O programa Novos Caminhos atua exatamente com esses jovens. A ideia é que eles construam sua autonomia. No programa, eles são acompanhados individualmente e encaminhados para programas de escolarização e profissionalização. E após concluírem os módulos de capacitação, os jovens são direcionados ao mercado de trabalho. O programa nasceu no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e agora será implantado no estado do Amazonas. Saiba mais nas redes do CNJ. Agora vamos falar sobre tecnologia aliada ao sistema de justiça. A novidade é que já está disponível a todos os tribunais brasileiros a nova ferramenta de gestão de bens com restrição judicial. É o Sistema Nacional de Gestão de Bens. O sistema possui uma segurança auditável e gerencia todos os bens alcançados pelo cumprimento de decisões judiciais, incluindo objetos e documentos físicos que estejam vinculados a processos ou mantidos nas dependências do Judiciário. Com um cadastro padronizado e ágil, cada tribunal pode personalizar o local de armazenamento e cadastrar bens em lotes ou fracionados. E o monitoramento é feito de ponta a ponta, da inclusão no sistema até a sua destinação final. A gente explicou melhor sobre esse tema nas redes sociais.
O edital de contratação da 6ª edição do Justiça Pesquisa já está com inscrições abertas. Ele prevê que sejam realizados levantamentos sobre o Poder Judiciário, cujos resultados poderão servir de base para a elaboração de diretrizes e políticas públicas em diversas áreas da Justiça. 7 temas foram selecionados para essa edição do projeto e você pode conferir todos eles nas publicações nas redes do Conselho. Eu fico por aqui e até mais! Agora vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Eu sou a Cláudia Favacho, sou juíza titular da 3ª Vara Criminal de Coraci, no estado do Pará, comarca da capital, Belém. E a minha vara, ela tem como competência o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher e também crimes contra crianças e adolescentes. Então, dentro dessa minha trajetória, eu já estou há 4 anos na titularidade desta unidade judiciária. Tive um caso de violência doméstica contra a mulher que realmente foi marcante, foi impactante pelas características dessa situação. Se tratava de uma moradora da Ilha do Marajó, do arquipélago do Marajó, que era casada com um servidor público municipal da Prefeitura de Curralinho, que é o nome do município. E ela não tinha formação, ele era servidor público municipal, como eu já disse, então ela vivia numa relação de dominação com ele, inclusive ele vivia dizendo que ela não era capacitada, que ela era uma mulher que não tinha instrução, e ela começou a estudar. E foi o primeiro conflito dentro daquela relação. Quando ela começou a estudar, concluiu o ensino médio, entrou para uma universidade, se formou em pedagoga, e aí realmente o casamento teve um fim, porque ele não aceitava o estudo dela. Ela ia atrás de busca de conhecimento, e quando ela se formou, que ela começou a trabalhar na área, ele realmente piorou a relação entre eles, e ela botou um ponto final naquela relação manifestamente abusiva e tóxica para ela. Em 2017, ela pediu uma medida protetiva, mas ele não foi localizado para ser intimado e o processo acabou sendo arquivado pela não localização dele. Ela também houve um processo pelo crime de ameaça, assim, porque ele continuava realmente a perseguindo, mas esse processo ele foi absolvido por insuficiência de provas. E, infelizmente, em 19 de novembro de 2020, ela foi vítima de feminicídio por aquele homem que sempre foi seu algoz, e mesmo com todo o crescimento e o destaque que ela passou a ter no município, ela não conseguiu se livrar daquele agressor. Ele foi levado a júri, foi condenado pelo crime de feminicídio e a uma pena de 25 anos e 6 meses de reclusão. Então, esse caso ele me impactou muito enquanto magistrada, enquanto mulher, porque demonstra para a gente o quanto um agressor pode persistir nos atos de violência e o quanto essa vítima não pode baixar a guarda na sua segurança. Então, isso nos deixa uma mensagem de que é preciso estar sempre alerta, que não se pode permitir nenhuma aproximação e que o Estado tem que atuar sempre de forma vigilante em prol da vida das mulheres, para que a gente realmente consiga ser eficiente nessa proteção às mulheres. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.